Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao primeiro Jovem Pan Saúde de 2025. Todo ano novo é momento de renovação para muita gente, né? Ajustes de metas, novos desafios, adoção de hábitos mais saudáveis de vida. E cuidar da saúde realmente precisa estar nos planos. Afinal, estamos vivendo mais. A expectativa de vida do brasileiro aumentou 11,3 meses em 2023, comparado a 2022, segundo o IBGE. Mas para fazer sentido viver mais, é preciso saúde para viver mais e bem. É preciso longevidade. E para nos ajudar nessa tarefa de ser mais longevos, nós recebemos hoje, aqui no Jovem Pan Saúde, o Márcio Atala, que é especialista em longevidade e qualidade de vida, a quem mais uma vez eu agradeço pela presença aqui no Jovem Pan Saúde. Bem-vindo, Atala. Obrigado. E também a dermatologista Renata Valente, que faz parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bem-vinda, obrigada pela presença, doutora. Obrigada pelo convite. Já disse tudo no início, né, Atala? Para valer a pena viver mais, tem que viver bem. Para viver mais de qualquer jeito, sem saúde, não faz sentido nenhum. E tem que começar a pensar nisso agora. Tem. Eu acho que, primeira coisa, a gente tem que pensar um pouco nesses números de aumento da expectativa de vida. Quando a gente fala a expectativa de vida aumentou, a gente acaba absorvendo a ideia de que a gente está vivendo mais, né? Se você for pegar essa definição como idade máxima, não. A idade máxima que se viveu há 100 anos é a mesma idade. O que está acontecendo é que as pessoas estão chegando mais à sexta, sétima, oitava década de vida, muito mais pessoas estão atingindo. Quando você pensa 100 anos, você continua mais ou menos a mesma coisa. Agora, a discussão tem que ser essa que você falou. Já que muito mais pessoas estão chegando a 80, 90, 70 anos, como que eu vou viver esses últimos anos? E aí tem um dado que chama tempo de dependência ao final da vida. Quanto tempo no final da vida eu dependo de alguém para fazer alguma tarefa básica? E esse que é preocupante. No Brasil, os últimos 11 anos de vida são vividos com algum tipo de dependência. A ideia é chegar nos números da Coreia do Sul, por exemplo, que menos de 3 anos são vividos com dependência. Mas aí vale toda a nossa discussão que a gente tem que investir em não fumar, não beber ou beber com moderação, fazer atividade física, dormir bem. Então a gente sabe hoje o que acelera a nossa idade biológica e o que faz com que ela vá mais devagarzinho, que é a nossa ideia. Então é explorar isso, nosso estilo de vida desde já. Então tá fácil, né, Atala? Dormir bem, atividade física, se alimentar bem. Tá fácil, gente, tá super fácil. Tem um detalhe na nossa vida, no nosso corpo físico, que não deixa mentir a nossa idade, pelo menos não geralmente, doutora Renata, que é a pele, mãos, rosto, pescoço. Fica muito evidente a idade da pessoa muitas vezes quando não há cuidados ao longo da vida, enfim. Queria te ouvir sobre isso. Se esses cuidados que o Atala destacou também ajudam a manter a nossa saúde nesse aspecto ou não? Sim, ajuda muito. Então, como eu sempre falo, a pele é um órgão. Então, como todos os órgãos vão se beneficiar desses cuidados, a pele também. Então, obviamente, no caso da pele, a gente vai ter que ter uns cuidados mais específicos, que, por exemplo, evitar o sol, principalmente aquele sol muito forte do meio do dia, então das 10h30 às 2h30, 3 da tarde, isso impacta muito mais na pele do que para o coração, para o pulmão. Então vão ter coisas que vão ser mais importantes no cuidado da pele do que somente no corpo como um todo, mas sim, tudo que é bom para o seu corpo, obviamente, vai ser bom para a tua pele. Sim, e não dá para deixar de falar de procedimentos, né? Homens, mulheres, mais, eu estou sem dados aqui, mas acredito que principalmente as mulheres, cada vez mais cedo vão tomando a consciência de adotar alguns cuidados no rosto, com a pele como um todo, para se manter aparentemente jovem por mais tempo.
ou pelo menos menos envelhecidas em idades mais avançadas. Mas há uma preocupação com os exageros e os tipos de procedimentos que são bem-vindos nesses casos. Dá para a gente falar um pouquinho disso? Dá. O que eu vejo hoje é que a gente está tendo duas vias muito distintas. Por um lado, a gente tem as pessoas que estão muito preocupadas com a aparência e praticamente focam toda a sua sobrevivência em torno do que ela está sendo por fora. E de um outro lado, tem um grupo que está mais preocupado com esporte, comer bem, viver bem, evitar bebida alcoólica e que fala, pelo amor de Deus, eu não quero ficar aquela caricatura, aquele exagero, aquela aberração. E o meu trabalho no dia a dia é mostrar para esses dois tipos de grupos que tem que ter o meio do caminho. Então, assim, você nem pode prezar só por dormir bem, se alimentar direito e fazer esporte e deixar a sua pele se envelhecer muito, porque ela não vai repercutir quem você é por dentro, porque por fora você vai parecer uma pessoa muito judiada, muito envelhecida. E nem posso pegar esse grupo que está pensando só na aparência, na boca, na bochecha, nos lasers, e falar para ela não cuidar da alimentação e do esporte. Então, o dia inteiro eu fico tentando organizar esses dois extremos. Sim. Agora, Atala, você trouxe dicas importantes, assim, eu até brinquei dizendo, tá fácil, né? Atividade física, alimentação saudável, a manutenção de horas adequadas de sono, todas as noites. E aí a gente começa o ano, lembrei que a gente está no primeiro programa de 2025, querendo estabelecer metas novas, mudanças, e a qualidade de vida sempre entra, né? Sempre. Nessa questão, vou comer melhor, vou começar a praticar atividade física, vou dormir melhor. Às vezes a pessoa até consegue, mas é difícil se manter nessa rotina de hábitos saudáveis. Queria que você nos ajudasse nessa tarefa, né, de estabelecer metas e de mantê-las, que é tão importante como. A gente está vivendo o paradoxo do bem-estar. O que é isso? A gente nunca teve tanta informação a respeito. A indústria do bem-estar nunca faturou tanto porque tem muito produto, muita ferramenta para você colocar esses hábitos em dia. Então, se você quiser dormir bem, você vai entrar numa farmácia, você vai ter uma prateleira lá com melatonina, triptofano, chás, indutores de sono, só que 72% dos brasileiros relatam dormir mal. Você tem o tênis... 72? 72. Você tem o tênis que faz com que você tenha mais amortecimento, que você tenha uma performance melhor, uma camisa espetacular, um relógio que marca quantas calorias, mas mais de 70% dos brasileiros não faz o mínimo de movimento recomendado pela OMS. Então, apesar de tanta informação, apesar de ter à disposição muitas ferramentas para ajudar, o estilo de vida das pessoas tem piorado. E isso tem a ver com o meio ambiente. O que é o meio ambiente? Excesso de informação, uma demanda muito grande, muita tecnologia, então eu não preciso me movimentar porque eu consigo fazer tudo com o meu celular. Oferta de alimento muito fácil na maioria das vezes, então a gente come mais do que a nossa necessidade. Como tem muito entretenimento, eu acabo suprimindo minhas horas de sono e aí o estilo de vida vai embora, por mais que eu tenha a informação. Aí a pessoa tem informação, chega o fim do ano, fala, eu preciso mudar. Esse ano não foi legal, eu preciso mudar. E aí ela tem boa vontade, ela se matricula numa academia, ela começa uma dieta restritiva. Em menos de 3 meses já abandonar. Então a grande dica, né, quando você vai começar uma mudança de hábito, você só cria um novo hábito com a repetição da tarefa. Então escolha uma coisa muito simples, que você vai conseguir repetir nos próximos 3 meses, pelo menos 70 dias. Então, na atividade física, eu vou começar a subir 3, 4 andares aqui na Jovem Pan todo dia. Na alimentação, eu vou diminuir 10% da minha porção. Isso você vai conseguir fazer com frequência. E a partir daí, você vai criando um novo padrão e inserindo pequenos outros hábitos. Essa é a maneira hoje que a gente vê como mais eficiente para uma mudança de estilo de vida. Agora, em cima do que a Renata falou, eu queria pegar esse gancho. Eu tenho uma foto no meu desktop, que é meu avô, meu pai e eu moleque. E aí se você pensar assim, meu pai hoje tem a idade que meu avô tinha na foto e meu pai parece bem mais jovem. Eu tenho a idade do meu pai hoje e eu pareço bem mais jovem. Mas isso nem sempre se retrata com a disposição física e autonomia, porque meu avô, por exemplo, tinha um vigor absurdo, não que meu pai não tem, entendeu? Mas você vê, às vezes a pele, né, o que ela falou, a gente não quer envelhecer, porque fisicamente você está bem, tem uma
relação nisso, não tem. E aí tem alguns cuidados importantes, né? Isso que eu queria também tratar com você. Não sei se eu posso dizer que são menos agressivos ou até certamente quase naturais, desculpa os termos técnicos aqui, eu vou deixar com você, doutora, para que você inicie o mais cedo possível, mantenha esses tratamentos para evitar aqueles tratamentos mais agressivos lá na frente, né? Tem essas opções. Sim, tem. O que eu queria colocar aqui, na verdade, é mais ou menos o seguinte, né? Lá atrás, muito no passado, a gente não vivia todo esse conforto que hoje está ao nosso alcance. Então, o nosso corpo, as nossas células, os nossos fibroblastos, a nossa célula cardíaca, enfim, eles viviam sempre no modo de alerta para sobrevivência. Então, isso fazia com que o nosso corpo estava sempre dando o nosso máximo. Mas não se tinha informação, tecnologia e saúde. O que eu vejo que aconteceu? A gente evoluiu para tecnologias, medicamentos, informações, celular, tudo muito fácil. E aí o nosso corpo deixou de estar com essas células em alerta. Ele ficou acomodado. Então a gente ganhou, por um lado, a sobrevida em termos de tempo, mas não necessariamente a gente ganhou no corpo esperto, produzindo tudo que ele precisa, o que tem de melhor. Antes você tinha que andar bastante, pegar ali, enfim, um trem, tudo era a pé, as comidas não eram tão fáceis de se obter. Então, as nossas células, agora eu vou puxar para a dermatologia, né? O fibroblasto, ele estava sempre produzindo o tal do colágeno. Nossa pele estava sempre tendo que brigar com a natureza. Com a evolução, a gente tem tudo de uma forma muito confortável. Então, as nossas células, com o passar do tempo, elas vão ficando muito acomodadas, vamos dizer, sedentárias. Então, o que é que a gente tem que fazer? Não preciso me esforçar tanto. Não preciso me esforçar tanto. Eu tenho tudo que eu quero de alimento, eu tenho tudo que eu quero de temperatura, meu corpo está acomodado, eu não preciso mais andar até a banca de jornal para pegar uma informação, eu aperto um botão no celular. Então, o que a gente tem que fazer com a pele? Procedimentos mais ou menos agressivos que sejam, mas é para deixar a nossa célula em estado de alerta, provocar que ela se esforce. Então, a gente tem procedimentos que poderiam ser apenas uma boa rotina de skincare, com ácido glicólico, ácido retinóico, uma vitamina C, ou então eu tenho que usar tecnologias como os lasers, por exemplo, para provocar aquela célula, para ela sair daquele estado cômodo e falar, oi, vamos produzir um pouco mais, vamos melhorar essa qualidade, vamos matar essas células zumbis que são chamadas, essas células senescentes que já entraram na decadência. Então a gente sim tem que ir desde uma rotina de skincare até procedimentos para provocar que essa pele produza qualidade para que acompanhe a idade que a gente tem como meta, tá alcançando, né, de forma completa, não só ali envelhecendo ou morrendo 10 anos antes. Mas quando exatamente começar? Isso varia de pessoa para pessoa com esses cuidados? O procedimento vai variar de pessoa para pessoa, mas os cuidados já começam já. Então aí eu posso dizer que lá pelos seus 13, 14, 15 anos, que é quando a criança se transforma em um adolescente e começa a se enxergar como membro da sociedade, que tá bonito, que tá bem, então ele já tem que começar a se proteger do sol, a fazer uma rotina de higiene, hidratar, talvez seja isso. E aí eu já faço um parênteses também, não tão cedo, a gente está com um problema seríssimo, que são as crianças que estão começando com rotina de skincare, lá pelos seus 9, 10 anos, e a gente vê páginas de celebridades mirins fazendo 5, 7, 8 etapas de produtos dermatológicos. Isso não é longevidade, né? Já vai além. Não, isso é o contrário. Não é a preocupação com isso como vai é envelhecer. sabotagem. Inclusive tem caso de crianças que quase perderam a visão por uso de ácido de forma inapropriada, enfim, mas tirando esse uso precoce, o ideal com uma rotina inteligente de skincare, de cuidados, pode ser aí na adolescência. E depois disso, os procedimentos vão ser de acordo com a tua genética, com o teu ritmo de vida, mas 18, 19 anos para introduzir uma vitamina C, né? Seus 25, 27, dependendo da sua expressão facial, uma toxina botulínica, e aí cada um vai desenhar a tua história. Genética. Tocou num ponto importante, né, Atala? Porque a gente ouve muito, né? Ah, não engorda de jeito nenhum, parece que não tem o gene da gordura para engordar, da obesidade. Nossa, faz atividade física em 2 meses, já está com o corpo todo definido, eu não tenho dificuldade. Até onde vai a genética nessa garantia de qualidade de vida e longevidade? Claro que a genética tem uma importância, mas ela não passa de 15%, 20%, tá?
Então a gente tem os nossos genes, mas você tem o que a gente chama de epigenética, que é como o nosso estilo de vida vai silenciar ou não esses genes, vai manifestar coisas boas ou não. Isso é muito importante. Eu lembro que você falou de sorte, genética, eu ouço muito que eu tenho sorte, né? De ser mais magro e tal. E em 2018, quando eu estive lá em Harvard fazendo um documentário, o chefe de saúde pública falou assim para mim: você acha que sua genética é boa para estar mais magro e tal? Eu falei, claro, né? Todo mundo sempre falou isso para mim. Fala, acredito. Ele falou, a gente tem um teste aqui que avalia 746 genes ligados à obesidade. A gente vai fazer o teste, você volta daqui 2 dias e eu quero te perguntar, quantos genes você acha que vai ter, ativos ou não? Aí eu falei, 100, 150 ativos no máximo. Beleza, fui. Quando eu recebo o relatório, ele falou, quanto você falou mesmo? 100, 150. Ele falou, pois é, a gente começa o relatório falando que você, com a sua genética, na sua idade, a gente imagina que você fosse ter 92 quilos. Quanto você pesa? Aí eu falei, 74. Aí ele falou, pois é. Era para você estar Você tem mais de 450 genes que favorecem a obesidade. Eu falei, tá, e como se explica? Ele com a epigenética, com o estilo de vida silenciando esses genes. Então, claro que a genética, ela tem um papel importante, mas o nosso estilo de vida, ele é capaz de, na grande maioria das vezes, fazer pequenas alterações ali na hora de você manifestar, e aí você consegue silenciar, e isso serve tanto para você estar acima do peso ou não. A maioria das doenças são poligenéticas, né? Então você tem como, através de um estilo de vida, melhorar a sua saúde. Não é uma sentença, na grande maioria das vezes, a nossa genética. É muito interessante isso, né? Você destacou agora a questão das doenças. Em alguns casos, a qualidade de vida, os hábitos saudáveis vão, então, se eu entendi bem, evitar que doenças para as quais a gente tem predisposição realmente se manifestem ou então se manifestem mais tarde. Exato. Então, por exemplo, você tem muita gente que tem uma genética favorável, por exemplo, a desenvolver o diabetes. Mas se ela tiver um controle de peso, fizer atividade física, uma alimentação mais controlada, ou ela vai manifestar isso tardiamente ou nem vai manifestar. E o ao contrário também é verdadeiro. Você pode ter uma pessoa que tem uma genética maravilhosa, mas essa pessoa é sedentária, obesa, come muito mal, mesmo com uma genética muito boa, ela pode manifestar o diabetes. Então o estilo de vida ele é muito importante. A gente estava falando agora há pouco sobre atividade física e eu gostei quando você explicou, Atala, que é difícil manter uma rotina, né? Então, às vezes, é melhor você não ser muito audacioso na sua meta no início para você conseguir manter essa rotina. E você deu o exemplo de vamos começar subindo escadas e descendo em vez de usar o elevador. Mas existem algumas métricas, né, que são colocadas por instituições, órgãos de saúde, Organização Mundial da Saúde, do mínimo, por exemplo, por dia de atividade física. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessas informações para a gente. Quando a gente fala de atividade programada, né, então nosso dia é muito confortável, então vamos pegar que a gente reserva um tempo do dia para fazer atividade física. Pode ser uma caminhada, pode ser ir na academia, musculação, pilates. Então a métrica são 150 minutos ao longo da semana, divididos preferencialmente em 5 dias. Ou seja, 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. No mínimo, né? Mínimo. Aí você tem, os lugares mais longevos do mundo, dos 5, 4, ninguém vai em academia. Qual é a outra métrica que existe? 10 mil passos por dia. Acima de 8 mil já está muito bom, mas 10 mil passos por dia você consegue dar todo o benefício do movimento para o seu corpo. Quando a gente fala de escadas, que a gente usa muito, você tem uma equivalência de subir 12 andares de escadas ao longo do dia, não precisa ser só de uma vez, com esses 10 mil passos. Então, você vê que você pode acumular movimento no seu dia e ser uma pessoa fisicamente ativa, ou então programar esses momentos para que você colha os benefícios da atividade física. Sim. A doutora falou agora há pouco da toxina botulínica, né? Do famoso Botox. E aí já ouvi muito, doutora, que e aí trazendo até para o lado também do Atala, que quem pratica atividade física com regularidade e mais intensidade tem a tendência de não ter uma duração satisfatória ou até maior
da toxina no organismo, fazendo o efeito do Botox. Isso é mito, isso é verdade? Tem como evitar essa questão de redução da duração com atividade física ou não? Isso daí é uma coisa muito interessante, porque se você for pensar bem, as pessoas que têm muita facilidade em praticar atividade física são pessoas onde tem essa genética ou mesmo essa epigenética ajudando e favorecendo essa musculatura. Então, o que eu quero te dizer com isso? Quando eu faço a toxina botulínica, né, como você citou, o Botox, numa pessoa que tem o porte atlético, que pratica muita atividade física, para eu relaxar aquele músculo é um pouco mais difícil. Aí a gente não sabe se é porque durante essa atividade física a pessoa está recrutando mímica, fazendo muito esporte, ou se é porque quando ela faz muita ginástica e ela gosta disso, ela já tem uma musculatura muito responsiva e por isso é mais difícil de eu mantê-la relaxada. Então, de maneira geral, a gente encerra ali a dúvida dizendo sim, quem faz muito esporte de alta performance, esportes extenuantes, a toxina tende a durar menos. Mas a gente como profissional, a gente já sabendo disso, você tem a dose máxima e mínima por músculo, então você já sabe qual é aquela musculatura mais forte, aquela pessoa é um atleta, então em determinados pontos você coloca um pouco mais do medicamento. E aí fica tudo certo. A duração média, independentemente disso ou não, de atividade física ou não? O que a gente vê é que se fala de 3 a 6 meses, mas na minha prática eu acho que a gente consegue tranquilamente manter isso por uns 5, 6. Por quê? 2 vezes por ano. 2 vezes por ano tá ótimo. E aí porque a gente vai orientando esse paciente para que no auge da toxina ela veja que está fazendo um movimento e que nesse momento inicial que ela está sentindo aquela dificuldade, ela se reeduque. Então tem um trabalho muito interessante no qual foi aplicada a toxina botulínica em 2 andares de uma empresa, nessas empresas americanas que tem as baias, né? No qual num andar se aplicou o Botox em todo mundo e não se falou nada. E foi ver quanto tempo durava. No andar de cima, aplicou-se a toxina botulínica e foi orientado para que um comentasse com o outro se ele estivesse exigindo aquela musculatura. Então, você está lá no seu computador trabalhando, eu vejo que você está franzindo a testa, eu falo, relaxa a sua testa. Preciso de alguém me falando isso toda hora. Preciso de alguém me falando isso toda hora. E aí, no final, o que se viu foi que no grupo onde tinha essa reeducação, esse comentário tipo, para de fazer cara de bravo, para de acelerar essa sobrancelha, de forçar o sorriso, a toxina durou muito mais. Então, claro, é muito difícil, do mesmo jeito que comer, dormir, fazer o exercício, você se reeducar a musculatura é mais uma coisinha pra gente, mas sim, eu tenho alguns pacientes que conseguem me dizer que a cada aplicação fala, olha, eu acho que na minha testa ainda não voltou tudo, e acho que isso é uma coisa a se tentar. Em relação à alimentação, queria me aprofundar nisso agora, Tala, e pensando nos chamados radicais livres. Existem alguns alimentos que são benéficos nesse sentido de retardar o envelhecimento ou não tem milagre? É um combo, não vai ser alimentação que vai fazer muita diferença? Um alimento isoladamente não vai ter esse poder, né? Então você sabe que é a alimentação num todo. Então você tem uma alimentação, primeiro, que não seja hipercalórica, ou seja, você está consumindo muito mais do que você está gastando. Então a primeira coisa é adequar a quantidade. Segunda coisa, claro, quando você tem uma alimentação mais rica em fibras, né? E as fibras a gente fala de frutas, legumes, verduras, cereais integrais, elas vão te entregar muito mais vitaminas e minerais. E isso sim tem esse poder. Tá, de gerar mais antioxidantes, né, que são aqueles que vão combater os radicais livres. Uma das coisas que também combate muito os radicais livres é a atividade física regular e moderada. Então, em relação à alimentação você tem isso, mas você tem uma coisa na alimentação que acelera esse envelhecimento, que é o açúcar. Então, se você consome muito açúcar, você envelhece, né, o seu DNA fica... É impressionante a sua célula, como ela vai envelhecendo, o álcool e o excesso de alimento. Então a gente tem que tomar conta com isso. Quer dizer, eu vou diminuir o consumo de açúcar, eu vou consumir mais fibras para ter mais vitaminas, minerais, a vitamina C ela é ótima nesse aspecto, e vou ter uma alimentação equilibrada junto com o meu estilo de vida. Isso é o que vai fazer com que
sua célula viva um pouquinho mais. Você tinha mencionado para começar, por exemplo, reduzir 10% da porção. Para quem tem esse foco na qualidade de vida e emagrecimento também. Para quem não tem condições ou acha que não é necessário agora procurar um nutricionista, tem algumas orientações, algumas dicas assim da alimentação diária? Tem. Você tem 4 dicas da Organização Mundial da Saúde que elas fazem muita diferença. 1, se hidratar. 100% das reações do nosso corpo dependem de água para acontecer. Então, manter um corpo hidratado, beber ali 1,5 litro, 2 litros de água ao longo do dia, né, não de uma vez, mas fracionadamente, isso é o bom. Segunda coisa, sal e açúcar, com moderação, né? Então, não ficar adicionando açúcar e sal em tudo que você está comendo. Então, se você reduz o consumo de sal e açúcar, isso traz muito benefício. Terceira regrinha da Organização Mundial da Saúde é consuma fibras. Então tente, na maioria das suas refeições, ter ou fruta, ou verdura, ou legumes, ou algum tipo de cereal integral. Isso vai ser muito importante. E a quarta regrinha é não abusar ou reduzir a quantidade de gordura saturada. 1 grama de gordura tem 9 calorias, né? 1 grama de carboidrato, proteína tem 4. Então, se você consome muita gordura, principalmente gordura saturada, não só você vai ter uma quantidade de calorias muito grande na sua alimentação, como você também aumenta o risco cardiovascular. Então, essas 4 regrinhas, associado, quem quer perder peso, a diminuir um pouquinho o tamanho da porção, já é um ótimo caminho. Não dá para a gente deixar de falar do sono nessa reta final do programa, que faz bem para o ser humano como um todo, para a pele então e saúde mental também, né, doutora? Imagino também que menos estresse, menos ansiedade, menos irritação também são benéficos para a saúde da pele. Só fazendo um gancho no que o Márcio falou, a história do açúcar na pele tem um processo chamado glicação. Então, muitas vezes, esse excesso de açúcar também dá para ver, do mesmo jeito que a pele de quem é tabagista apresenta um tom acinzentado, a glicação, que é um processo celular derivado do excesso do açúcar, né, de maneira geral, também traz perda na qualidade de pele, como diminuição de elasticidade, diminuição da produção do colágeno. E antes de entrar aí no sono também, do mesmo jeito que a gente está falando de viver bem e com longevidade, a gente já sabe que a atividade física, seja ela aeróbica ou seja ela de resistência, também na pele impacta com o aumento da elasticidade, o aumento da qualidade dessas estruturas dérmicas e o aumento desse suporte, dessa diferenciação. Então, a gente vai e chega no mesmo caminho, né? Que é tomar bastante líquido, evitar, né, o açúcar. A gente já sabe que os adolescentes com acne, por exemplo, que tem uma dieta hipercalórica, eles vão ter uma acne muito pior do que aquele adolescente que tem tendência à acne, mas que tem uma dieta mais saudável, sem esses picos hiperglicêmicos, né? Então, se a gente fizer o básico, já é muito bom. Né? E isso vale para tudo no nosso corpo. Do sono, então, né, nem se fala. Quando você está dormindo e um sono de um tempo ideal e com qualidade, você libera vários moduladores que vão impactar diretamente na qualidade da sua pele, né? Então a gente já sabe que, até aí eu entrando um pouco na área do Márcio também, que muitas vezes se viu que principalmente as mulheres menopausadas mais velhas, que têm muitas dores no corpo, se elas não dormem o tempo adequado e com qualidade, essas dores no corpo vão ser muito maiores do que as mulheres que têm alguma dor no corpo pela menopausa, mas que dormem muito melhor, né? Então tudo isso hoje em dia é explicado por essas substâncias, essas interleucinas, citocinas. A gente tem um minutinho para encerrar, mas eu queria te ouvir falar sobre a importância do sono e algumas orientações para as pessoas que têm dificuldade nessa área. O soninho da beleza, né? Quando a gente dorme bem, a gente coisa boa, não é? Olha, hoje a gente sabe que a higienização do sono, o que é a higienização do sono? Uma série de práticas que você pode tomar ao longo do dia, elas vão fazer com que você tenha um sono de melhor qualidade e de uma duração ideal. Uma boa higienização do sono tem um efeito melhor do que a maioria dos medicamentos indutores de sono, enfim, que as pessoas usam por aí. E aí a gente está falando, a partir das 4 da tarde, não consumir cafeína. Ao longo do dia, não abusar da cafeína. Um ambiente escuro e silencioso. Pelo menos meia hora antes de dormir, idealmente 1 hora antes de dormir, não é você não consumir tela. Lógico que você não se expor à luminosidade e não ficar na frente de uma tela importa, mas é também não excitar
o seu cérebro com muita informação. Hoje a pessoa está indo para a cama e está trabalhando, isso obviamente faz com que você não tenha um sono de qualidade. E ter rotina. Nosso cérebro ama rotina. Se você cria algum ritual e vai dormir, o seu cérebro já entende que toda vez que você vai fazer aquele ritual, você vai dormir. Então, ter rotina, evitar a cafeína, não fazer uma alimentação muito pesada antes da hora de dormir, um ambiente silencioso e escuro, você já está fazendo muito pelo seu sono. Eu acho que a gente falou mais importante, nosso tempo acabou, espero que a gente tenha falado mais importante. Atala, obrigada pela participação mais uma vez. Um ótimo ano a todos. Para nós, obrigada, doutora Renata, também pela participação. Feliz 2025 para nós, para vocês. E a você que esteve conosco ao longo dessa primeira edição de 2025, um feliz ano novo. Obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. A gente espera contar com você ao longo de mais esse ano que se inicia. Quer tirar alguma dúvida sobre esse assunto, sugerir algum outro tema? É só nos encaminhar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Um ótimo ano para nós e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.